A manchete é: Ciro Gomes recebe visita da Polícia Federal. Então eu estou dizendo ao povo brasileiro, não é, que pode confiar, mesmo quem não goste de mim, que o meu defeito, que existem muitos, não é de desonestidade. Eu sou um cidadão honrado. Ciro Gomes, pré-candidato à presidência, e o irmão dele, senador Cid Gomes, foram alvos de uma operação da Polícia Federal que apura supostos desvios nas obras do estádio do Castelão, no Ceará. Entre os anos de 2010 e 2013, o estádio estava sendo reformado para a Copa do Mundo. Pois é, foi assim que começou o dia 15 de dezembro de 2021 para o PDT. Começou em algum momento entre 2010 e 2013. Desde cedo, 80 policiais federais cumprem 14 mandados de busca e apreensão em 3 cidades do Ceará, em São Paulo, Belo Horizonte e em São Luís. As investigações envolvem supostas fraudes e supostos pagamentos de propina para políticos e servidores públicos. Antes das 10 da manhã, a operação da Polícia Federal já estava em tudo quanto é jornal por aí. Ciro e Cid Gomes são alvos de operação da Polícia Federal sobre desvios em obras do Castelão. Vamos ficar com a Folha de São Paulo, que é para pegar aqui algumas informações assim básicas sobre esse caso. No texto, as suspeitas são de fraudes, exigências e pagamentos de propinas a agentes políticos e servidores públicos, decorrentes de procedimento de licitação para obras no estádio entre os anos de 2010 e 2013. O inquérito teve início em 2017 e contou com relatos de 4 delatores. Então tá aí, os fatos são de 2010. Aí o inquérito é de 2017. Em 2021, 10 meses antes da eleição, vem 14 mandados de busca e apreensão de uma vez só. Tem mais. O juiz Danilo Dias Vasconcelos de Almeida, da 32ª Vara Federal do Ceará, determinou ainda o afastamento do sigilo telefônico, bancário e fiscal e telemático dos irmãos e de outros alvos. Perceba que para um candidato a situação é delicada, é preciso agir rápido, com agilidade, aliás, que as redes sociais demandam, né? E foi o caso. Na mesma manhã, o Ciro Gomes já deu uma série de entrevistas. Publicou também uma nota no Twitter, né? Uma nota que é longa, então vamos ficar só com o primeiro parágrafo. Até essa manhã eu imaginava que vivíamos, mesmo com todas as imperfeições, em um país democrático. Mas depois de a Polícia Federal, subordinada a Bolsonaro, com ordem judicial abusiva de busca e apreensão ter vindo à minha casa, não tenho mais dúvida de que Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial que se oculta sob a falsa capa da legalidade. Numa boa, é improvável que o Ciro Gomes tenha percebido o desgaste da nossa democracia só agora. E não porque ele ignora o uso arbitrário do aparato policial e judiciário contra outras pessoas. Não, é porque aconteceu com ele também. Vamos para março de 2021. Olha lá. Após crítica a Bolsonaro, Ciro vira alvo da Polícia Federal. E voltando no tempo, para o primeiro semestre de 2021, a gente vai ler que Ciro Gomes do PDT virou alvo da Polícia Federal pela suposta prática de crime contra a honra do presidente Jair Bolsonaro, que é uma honra muito delicada, né? Após criticá-lo durante entrevista. O pedido de abertura de inquérito foi assinado pelo próprio Bolsonaro por meio da Subchefia de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência e posteriormente conduzido pelo ministro da Justiça. Como muita coisa muito grave acontece no Brasil todos os dias, ficou por isso aí mesmo, o caso foi esquecido e de lá para cá seria difícil de encontrar outras informações sobre esse assunto no noticiário. O caso de agora parece que já está tendo mais repercussão, hein? Além da nota, o Ciro deu, como eu já disse aqui, uma série de entrevistas na mesma manhã em que a coisa aí aconteceu, em que ele recebeu a visita da Polícia Federal, com o Datena. Em 2012, o governo do Ceará fez uma licitação e contratou uma empresa de engenharia para fazer a reforma do Castelão. Pois bem, em 2017, 5 anos depois, um diretor dessa empresa teria feito uma delação premiada, em que nessa delação premiada ele acusa basicamente o governo do Ceará, que era governado pelo meu irmão, de ter exigido propina para dar essa licitação à empresa Galvão Engenharia. E diz, já começando a parte que me toca do assunto, ou a que não me toca, que nunca falou comigo. Então veja como é que começa. A delação mentirosa afirma, apesar de mentirosa, que nunca tratou nenhum assunto comigo, que não me conhece, que não conversou comigo. Ok, tudo parte então das delações, estão aí alguns argumentos. A gente ouviu a história sobre ele nem ter tido reuniões com essas pessoas. Aí tem mais sobre esse assunto no O Globo.
Justiça quebra sigilo de Ciro Gomes e presidenciável ataca. Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial. E no texto, para saber lá das reuniões. Segundo os delatores, os valores de propina eram discutidos entre Jorge Valença e Lúcio Gomes, que é mais um irmão do Ciro. Mas 2 diretores da Galvão Engenharia relataram ter mantido reuniões com Ciro Gomes para tratar da liberação de valores devidos à empreiteira, mesmo ele não tendo responsabilidade direta sobre o assunto. E sobre essa coisa aí de ter ou não ter reunião, é isso. Estão aí as versões. Agora, talvez fosse melhor a gente olhar para a licitação lá do estádio para entender como é que a coisa aconteceu, que preço foi apresentado, como é que essa licitação ocorreu. Consta aí que o Ciro Gomes teve que sair correndo atrás dessas informações, porque afinal de contas isso nem aconteceu na gestão dele. A licitação do Castelão foi pelo menor preço. E esse preço foi razoável? Como é que a gente compara? Compara com todos os outros estádios do Brasil e todos os estádios do mundo. Desde a Copa de 2002 até aqui, a licitação do Ceará conseguiu, no governo do meu irmão, o menor preço de todos os estádios do Brasil. E aí ele diz, não, mas atrasaram os pagamentos e exigiram propina, aliás, para a campanha. Aí eu fui investigar também para poder dar os esclarecimentos que a gente que é inocente tem que ter a humildade de esclarecer para as pessoas. Pois bem, quem pagava isso não era o governo do Tesouro, não era o Tesouro do governo do Ceará, era um crédito do BNDES, que é federal. Portanto, a cada fatura, o BNDES federal é que examinava a conveniência e a oportunidade e fazia os pagamentos. Portanto, não existiu o fato é absolutamente mentiroso. Houvesse qualquer suspeita, os fatos têm a ver com as autoridades que governaram o estado do Ceará, embora fosse o meu irmão e eu boto a mão no fogo por ele, em nada me alcança. Nesse ponto que sobrou é falar da interferência bolsonarista na Polícia Federal, ou PF, lembra? E aí fica até fácil, né? Porque ao longo do tempo foram se acumulando indícios e mais indícios disso. Você tem certeza que existe a presença do dedo do presidente Jair Bolsonaro nisso? Veja, trocaram o delegado, o superintendente daqui, e eu não sou inocente, né? Como é que um fato que acontece em 2012, uma delação que acontece em 2017 sobre fatos que teriam acontecido e que não me envolvem, porque o próprio delator disse que nunca falou comigo, como é que eu estou envolvido nisso? Qual é a explicação? A não ser a intrusão do Bolsonaro na Polícia Federal, que todo mundo sabe que tem acontecido no Brasil. Deixa eu lhe dizer, o atual diretor-geral da Polícia Federal nunca foi superintendente. Está no cargo de diretor-geral da Polícia Federal pela amizade íntima com os filhos bandidos do Bolsonaro. Você acha que eu sou inocente? Aí, por fim, a necessária e obrigatória defesa da própria biografia. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil. Eu tenho 40 anos de vida pública, nunca me envolvi em qualquer tipo de malfeito. E agora, a essa altura da minha vida, quando eu me preparo para disputar a presidência do Brasil, botando o dedo na ferida da roubalheira de todos eles, denunciei a do PT, denunciei a do Bolsonaro. O Bolsonaro é ladrão, os filhos do Bolsonaro são ladrões e a estrutura toda está acobertando. E eu não quero ser acobertado, eu quero ser investigado severamente. Eu não sou nenhum cidadão acima da lei. E toda denúncia tem que ser apurada. Mas eu estou me antecipando aqui para dizer, a delação premiada que deu causa a esta absurda providência que aconteceu, da Polícia Federal vir na minha casa, pela primeira vez em 40 anos de vida pública, me envolvendo, o delegado me lista para o juiz como autoridade pública. Caramba, se você for no Google, e a obrigação do delegado não é ir no Google, que cargo eu ocupava em 2010? Que cargo eu ocupava para ser arrolado como agente público? Eu não ocupava cargo nenhum. Percebe a aberração, a arbitrariedade? E só a influência do Bolsonaro, a podridão do governo Bolsonaro e a tentativa dele de entrar nas instituições brasileiras é que explica isso. Nada mais explica. Olha, se o Ciro Gomes estiver certo sobre o uso do aparato policial e jurídico para prejudicar a candidatura dele, então o que a gente está vendo é mais um caso de lawfare, que é o que acontece quando há um abuso da lei para cumprir esse ou aquele fim político. O Brasil abriu as portas do lawfare lá atrás. Algumas injustiças foram corrigidas, outras não. Acontece que no momento em que esse tipo de abuso começa, é difícil de fazer parar, viu? A gente já fez vídeo sobre isso aqui no canal, você pode ver, mas só se você quiser. Por hora, vamos ficar aqui com as informações do dia, vamos ficar com as informações do momento. Lula revelou lá alguma solidariedade a Ciro Gomes. É no Twitter. Quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato a presidente Ciro Gomes, que tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados.
E é bom mesmo que aqueles que se anunciam como democratas se unam contra os abusos. Porque, olha, dá para ter uma certeza e uma dúvida a respeito dessa história. A certeza é de que vai acontecer de novo. A dúvida é, com quem? Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.